Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez para conversarmos fraternalmente com vocês sobre os temas que são do nosso estudo, sempre às terças-feiras, às 19h30, como é o nosso hábito há muito tempo, aqui pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos começar hoje falando, relembrando o tema que nós estávamos conversando a semana passada. Hoje nós vamos falar das lições da vida, mas para que a gente não comece o tema de hoje tendo esquecido do que foi falado na semana passada, nós vamos relembrar o final da nossa conversa da semana passada. Então a gente estava falando, contando a história que numa das habituais viagens do grande vulto da nossa sociedade, que é o Mahatma Gandhi, né? O grande Mohamed Karakshansky Gandhi, né? Conta-se que ele deteve-se diante de algumas imagens no aeroporto a observar alguns objetos que estavam expostos, né? Que eram objetos muito ricos e muito agradáveis aos olhos. Ele ali estava examinando aquelas peças tão adornadas, tão bonitas, tão interessantes, e sorria até com uma fisionomia de grande prazer. Aí, preocupado com aquela atitude que não era habitual naquele homem, né? Um homem que renunciara a todas as coisas do mundo, não é? Um membro da comitiva inglesa acercou-se dele dizendo: se o Mahatma tem interesse por alguns desses objetos, nós teremos prazer de, em nome de Sua Majestade a Rainha, oferecer-lhe o que nos constituiria certamente uma honra. Aí o nobre missionário Gandhi, né, naquela sua sabedoria, né, ele tinha se encontrado consigo mesmo, ele não precisava de coisa nenhuma. Então, sem desdém, nem menosprezo, ele continuou sorrindo e respondeu: eu estou feliz em olhar esses belos objetos e verificar quanta coisa que existe que as pessoas tanto gostam e das quais eu não preciso de nenhuma delas. Né? Mas é uma lição fantástica de desprendimento dada por esse homem fantástico. Então, a Joana de Anjos vai dizer para nós, né, que a verdadeira saúde, em sua expressão profunda, ela se manifesta como uma libertação que vem de dentro para fora, né? Sem masoquismo, sem aquele masoquismo das fugas do mundo e das afirmações dos próprios valores através do desprezo e do flagício do corpo, qual se for o corpo o responsável pelas debilidades do caráter, não é? E as imperfeições da conduta, frustrações psicológicas, que são decorrentes de uma visão completamente alterada do mundo e da sua realidade. Quando esse estado saudável se estabelece na pessoa, a pessoa fica dentro dessa situação equilibrada, a criatura experimenta um estado de harmonia, né? Em qualquer situação na qual se encontre. Se a pessoa está na multidão, experimenta o prazer do convívio com os outros.
Que prazer é esse? O prazer de ser útil, né? O prazer de receber e dar atenção às manifestações da vida. Mas quando está a sós, a criatura consegue preencher todos os seus espaços com atividades, com pensamentos enriquecedores, não se sentindo solitária, né? Embora esteja completamente isolada, sozinha. Né? Então ela não está sozinha, mas não está solitária. Essa é uma questão muito importante. Né? É, a mente da criatura é sempre a sua companheira e está sempre exigindo da criatura, né? Ou a compensar o que experimenta nas emoções de viver. Né? Então, como emoções da vida, né? Emoções do viver, emoções da vida. É óbvio que todo aquele que se faz possuidor de conflitos de qualquer natureza vai ter dificuldade de sentir-se compensado, pois que a sua estrutura íntima está deficitária, né? E estará sempre refletindo as lutas em que se sente envolvido. Portanto, em contínua ansiedade e insatisfação. Foi com essas palavras que a gente concluiu o nosso estudo da semana passada. E hoje a gente vai dar início ao nosso estudo, né? Falando daquilo que a Joana nos dá a entender sobre as questões, as lições que a vida nos dá. Então nós chamamos esse nosso encontro de hoje de lições da vida. Então vamos ver as lições da vida. A beleza da vida está nas experiências que propõem o desenvolvimento do ser integral. Quando a gente fala de ser integral, a gente está falando do indivíduo não como cabeça, corpo e membros, não é o corpo físico. É a parte, vamos dizer assim, espiritual, o ser espiritual, e as suas manifestações, seus aspectos emocionais, seus aspectos espirituais, os seus aspectos sensíveis, a sua capacidade cognitiva. Então, o ser como um todo, não é? Com toda a sua expressão, né? Corpo físico, corpo espiritual, espírito, alma, emoção, sensação, cognição, um complexo que é o ser humano. O ser humano é um complexo bastante, para ser redundante, né? Vamos dizer, um complexo bastante complexo. Né? É uma complexidade extremamente grande. Né? Então, o ser humano nasce para triunfar, para ter triunfo. O triunfo não é vencer os outros. O triunfo o vencer a si próprio, é superar as dificuldades que encontra e que fazem parte do método para alcançar as metas para as quais a criatura inevitavelmente está caminhando. Um rumo para isso. Cada etapa da vida vai sendo vencida e vai se apresentando depois como uma vitória que alcançou, sendo aquilo uma lição inapreciável, de apreciável significado, que vai se incorporando ao patrimônio do indivíduo e que vai enriquecendo esse patrimônio. Né? Todos os seres pensantes experimentam oportunidades psicológicas de grande magnitude. Essas oportunidades psicológicas se nos apresentam como desafios de iluminação, como desafios de sabedoria, que nem todos, porém, sabem utilizar da maneira correta, da maneira devida. Né?
A sabedoria, a sabedoria vem de sabor, de sentir o gosto das coisas, as coisas que são apetecíveis, que nos apetecem, que são saborosas. Então daí vem a palavra saber. Então saber, sabedoria, né? Então ela brota de um para outro momento, mesmo nasquelas mentes mais perversas e naqueles indivíduos cujos sentimentos são mais frios, procurando, fazendo com que se abram novos espaços para que o indivíduo vá se libertando da grande chaga que nos persegue terrivelmente, que é o egoísmo, não é? E a aquisição do sentido mais nobre que existe, que é o sentido da fraternidade. Existem momentos psicológicos muito próprios para a absorção das lições da vida, as lições que a vida nos oferece a cada viajante da evolução, cada criatura, cada um de nós. E nem todas as criaturas, nem todos nós, conseguimos identificar essa hora mágica de maneira a poder lucrar com o aprendizado de que se faz portador dessa oportunidade. É preciso que a gente preste atenção, que a gente não se deixe envolver. Conta-se que Luís XIV, que se celebrizou como Rei Sol na França, recebeu uma denúncia de que se tramava derrubá-lo do trono. O delator foi então encarregado de trazer-lhe uma lista daqueles que seriam os suspeitos e que deveriam então ser condenados à morte. Por esse crime, né? O crime contra Sua Majestade, o Rei Sol. Quando a lista foi apresentada, estavam assinaladas por uma cruz aqueles que conspiravam contra o monarca. Vendo aquela relação, o rei tomou-se de espanto e teria declarado: eu não posso condenar, porquanto estão marcados pelo instrumento com que mataram um inocente, e a todos perdoou. Quer dizer, estava com uma cruz, quer dizer, não posso matar essas pessoas, porque elas estão marcadas com a cruz do Cristo. Botaram uma cruzinha do lado de cada nome. Então eu não posso fazer isso, porque eu vou perdoar essa gente, porque eles estão marcados com a cruz. A cruz é um símbolo do inocente que foi morto sem merecimento. De morrer. É muito, muito significativa essa imagem, né? Então, não obstante a consciência de sono do governante, que ele era uma pessoa que o nível de consciência dele não era uma consciência lúcida, a gente sabe disso, estudando a história, ele se encontrava indiferente quanto ao futuro do trono e do povo, pois que tinha por hábito declarar que após ele viesse o dilúvio, assim se entregando a toda a ordem de prazeres e abusos. Naquele instante foi tocado lá no recesso do seu ser pelo símbolo da ignomínia, com que tentaram silenciar a maior voz que já se levantou no mundo, que foi a do Cristo. Então, ele nesse momento evitou se tornar algoz impenitente de uma condenação arbitrária que seria apresentada sem qualquer julgamento, decorrente simplesmente de uma suspeita na qual, por certo, encontrava-se em jogo vis interesses daquela pessoa que era a intermediária da denúncia. Certamente o medo de ser injusto e de passar a história a grande julgadora de todos os acontecimentos, né, de todos os tempos, bem como dos seus promotores, como um ser ignóbil. E isso fez com que ele mudasse o plano funesto e pensasse no inocente morto, no grande inocente que é Jesus. Né? Isso é uma lição de vida para outras vidas, que ficou anotada nas páginas daquela vida atribulada e passou para o futuro, norteando outros destinos. E Oxalá, né,
se lhe abrisse a mente para outras atitudes de dignificação humana, longe dos interesses pessoais transitórios que se consumiriam quando da consumpção do seu corpo. Como ninguém consegue fugir de uma... Tem uma coisa da qual ninguém consegue fugir, é fugir de si mesmo. Ninguém consegue fugir de si próprio. Por isso que diz que o fogo que queima, mas não consome, que é o fogo, que seria o fogo do inferno, não tem nada de inferno. É a consciência que acaba, que se desperta, que diz o apóstolo Paulo, primeiro vem a morte, né? Depois vem o juízo. Né? Logo depois da morte vem, primeiro vem a morte, depois vem a ressurreição, e depois da ressurreição o juízo. Né? A morte é do corpo, porque o ser, a essência não morre. E a ressurreição é a ressurreição do indivíduo cujo corpo morre, mas ele sai do corpo ressurreto, sai com o seu corpo espiritual. E aí a sua consciência se expande de maneira lúcida e ele começa a avaliar todas as suas ações. E aí, dependendo do fogo que essa consciência carrega em si, né, a consciência leve ou a consciência pesada, a consciência com graves crimes ou a consciência sem mácula, haverá o sofrimento, a dor, o fogo que consome, que queima, mas não consome, ou aquele refrigério, aquela brisa suave da ideia de estar com a consciência plenamente tranquila, de ter feito não o que era certo, mas de ter feito aquilo que podia ser o melhor naquele momento, aquilo que podia ser feito, que poderia fazer. Se esforçar ao máximo por fazer o melhor. Essa é uma questão muito, muito interessante, né? Então ninguém consegue fugir de si mesmo, porque a consciência vai perseguir o indivíduo onde ele for, vai carregar aquilo. Porquanto sempre estará onde encontram-se as suas aspirações e as suas necessidades, né? Malgrado as fugas psicológicas e os desmandos mentais. Jesus disse que onde estivesse nosso coração, aí estaria a nossa alma, né? E onde estariam os nossos desejos, aí estaria a nossa alma aprisionada ou liberta. Isso é um fato conhecido, aqueles que costumam estudar teologicamente as lições que estão esculpidas no livro santo. Então, a gente tem que ter uma ideia, né? Porque como ninguém consegue fugir de si mesmo, sempre estará onde se encontram as suas aspirações e as suas necessidades, malgrado as fugas psicológicas, e malgrado os desmandos mentais, a consciência vai se firmar e ser agiganta, traçando as rotas de segurança com as realizações propostas pelo conhecimento e vividas dentro da área do sentimento, né? O sentimento é uma conquista do processo evolutivo em que o instinto evolui, caminha para a sensação e depois se desborda no sentimento, e cujo o elemento mais importante que marca o sentimento é o amor. O amor vamos dizer assim, o grande objetivo da vida é o amor. E é o sentimento por excelência, não é? Então, as questões são trazidas pelo conhecimento, mas o conhecimento não resolve muita coisa. O que vai resolver de fato é o sentimento, a capacidade de sentir, e de vivenciar e de se emocionar com as coisas. Por outro lado, um antigo Koan, conta-se que, narra-se que um antigo Koan, que um príncipe chinês
orgulhava-se da sua coleção de porcelana, que era muito rara, quão antiga. Tinha uma antiga procedência, né? Que era constituída basicamente de 12 pratos assinalados por grande beleza artística e decorativa. Um certo dia, o zelador, num momento infeliz, deixou que se quebrasse uma daquelas peças raríssimas. Né? Tomando conhecimento do desastre e possuído de fúria, o príncipe condenou à morte o delicado servidor, ou melhor, o dedicado servidor, que fora vítima de uma circunstância fortuita. Quer dizer, acho que ele não sabia que pratos se quebram, né? Porcelana se quebra, vidro se quebra. É impossível você ter um vidro cair e não quebrar. É uma verdadeira, um milagre, né? Então a coisa realmente, né? Então ele condenou à morte o dedicado servidor que fora vítima dessa circunstância azíaga, fortuita. A notícia tomou conta do império e às vésperas da execução do desafortunado servidor, apareceu lá um sábio, bastante idoso, que se comprometeu a devolver à ordem a coleção. Emocionado, o príncipe reuniu sua corte e aceitou a oferenda do venerando cidadão, o ancião bondoso, que ali chegou para tentar solver aquela questão. Este homem, né, esse ancião, solicitou que fossem colocados todos os pratos restantes sob uma toalha de alvinitente linho, bordada cuidadosamente, e os pedaços da preciosa porcelana fossem ali espalhados em volta do móvel. O homem foi atendido na sua solicitação. Aí o sábio chegou, acercou-se da mesa e, num gesto inesperado, puxou a toalha com aquelas porcelanas preciosas que foram bruscamente atirados sobre o piso de mármore, arrebentando todas, naturalmente, né? Quebrou tudo. Puxou a toalha e aí aquilo caiu tudo no chão. Ante o estupor que tomou conta do soberano e da sua corte, muito sereno ele disse: bom, aí estão, senhor, todos iguais conforme prometi. Agora, senhor, podeis mandar matar-me, desde que essas porcelanas valham mais do que as vidas. E considerando-se que sou idoso, eu já vivi além do que deveria, e eu posso, por causa disso, sacrificar-me em benefício daqueles que irão morrer no futuro, quando cada uma dessas peças for quebrada, porque isso iria acontecer fatalmente. A porcelana se quebra, não tem como não quebrar. Né? Então, assim, com a minha existência, pretendo salvar 12 vidas, já que elas, diante desses objetos, nada valem. Passado o choque, o príncipe, comovido, libertou o ancião e o servo, compreendendo que nada de mais precioso existe do que a vida em si mesma. Né? Particularmente a vida humana. Bom, as lições mais severas que a vida oferece. A vida oferece as lições mais severas para nós, nos convidando, nós, os indivíduos, sempre à reflexão. Quando se adquire maturidade psicológica, embora se preservem bens materiais, o que é normal, valorizando-se mais aqueles
questão do espírito, da realidade perene, expressões elevadas de vida, não é? O que você possui de mais precioso é a oportunidade existencial que a vida enseja. Todas as outras ocorrências, conquistas, permanecem como patrimônio inalienável do ser no seu percurso evolutivo. Quando a gente encontra essa lucidez, né, passa a viver intensamente o seu momento. Que momento? Cada momento. O momento que a gente está vivendo agora é o melhor momento da nossa vida. E daqui a pouco será o outro momento. E cada momento tem a sua peculiaridade, tem a sua forma da gente poder compreender. Não é? Bom, então, nós vamos percebendo que cada momento vai florescendo e nós vamos também florescendo aonde nos encontramos, em cada lugar que nos encontramos, sem os tormentos de ter que realizar-se nesta ou naquela parte, criando raízes ou desenvolvendo-se livre das injunções da ambição desregrada, das paixões perturbadoras, das fixações inquietantes, e a gente ter um espírito completamente aberto para novas realizações que vão nos harmonizando, nos tornando criaturas mais afáveis conosco mesmos, com a gente mesmo, se tornando mais palatável para si próprio. E assim vai se tornando mais palatável para o outro também, vai se tornando uma pessoa mais sensível, mais agradável, mais cordial, mais bondosa. E assim vai seguindo a vida. Isso às vezes até irrita as pessoas. Eu sou uma pessoa muito boazinha, está sempre bem, sempre feliz. Eu disse, por que esse camarada está sempre assim? Eu me lembro de um amigo meu que estava no aeroporto na Alemanha, e ele ria muito, estava muito alegre, estava voltando para o Brasil, tinha ido fazer umas conferências lá. E aí um alemão, que falava até português, disse, eu não entendo esses brasileiros, eles ficam aqui, eles ficam rindo a todo o país daqui, eles cheios de problemas, cheios de dificuldades, miséria e tudo, eles vivem rindo. Esse povo não tem nenhuma vergonha, que coisa. E aí acabou até abordando o meu amigo. Aí o amigo falou assim, eu não sei por que vocês riem, vocês têm tanta miséria lá no país de vocês. Aí ele disse assim, pô, meu amigo, a gente tem realmente muita miséria, mas a gente é solidário, a gente tem compreensão das coisas, a gente procura viver da melhor maneira possível. Agora, isso eu vim fazer o que aqui? Aí eu vim falar sobre exatamente a caridade, sobre a fraternidade. Mas caridade aqui na Alemanha, aqui nós não temos pobres, não temos miséria, não temos... Eu falo assim, não tem miséria material, talvez. Também tem, mas tem menos que no Brasil. Mas e a miséria moral, meu amigo? Que também tem no Brasil muita, também tem muita miséria moral aqui, mas é a miséria moral que tem. Vocês têm dinheiro, têm recursos, mas vocês pegam os velhos e botam para as casas de repouso e abandonam eles lá. Eles têm medo de serem mortos à noite. Vocês querem que próximo, no país que é o irmão de vocês aqui, na Holanda, já a eutanásia foi aprovada. E o aborto é permitido também, pode se matar com uma criança em qualquer época da gestação. Uma coisa assim, terrível, né? Uma coisa desesperadora, né? Então, a gente vai aprendendo que a gente vai, quando vai ficando lúcido, vive mais intensamente cada momento da vida, fazendo com que as coisas fiquem mais assim, apetecíveis, né? A gente
fica sem tormentos, e se realiza em qualquer parte, de qualquer maneira, com qualquer dificuldade. A gente não tem ambição desregrada, não tem paixões perturbadoras, não tem fixações inquietantes, fica aberto para novas realizações que vão equilibrando o nosso ser, tornando-nos, como eu falei anteriormente, mais harmonizados, mais harmônicos. Então, desse modo, a gente passa a ser parte integrante do universo. O universo é uma harmonia, gente. É só harmonia. Pura harmonia. É como se houvesse uma sinfonia, uma música completamente harmoniosa, né? Da qual se encontra aquilo que nos convida à conquista dessa coisa, dessa harmonia para nós mesmos, né? Então, para conseguir esse estado de luminosidade, né, a gente precisa aprender as lições da vida e ver que a vida nos traz lições de grande sabedoria, de grande profundidade. E o candidato que se propõe a essa conquista, né, deve trabalhar não com as mãos para fora, mas com o pensamento e as emoções para dentro, né? Trabalhar interiormente, procurando educar-se, já que através desse valioso contributo, né, a gente vai se modificando, vai se aprimorando, vai se libertando, né? De quê? Dos atavismos perniciosos, dos hábitos dolorosos, dos vícios, né? E dos fatores degenerativos que remanescem desses vícios, né? Hoje a gente está vendo tanta doença degenerativa cerebral aí, então, pessoas com 60 anos com Alzheimer, com 50 anos. Aliás, eu acho que o diagnóstico de Alzheimer é sempre quando ele começa cedo, né? A pessoa com 40 e pouco, 50 começa a ter. Eu, por exemplo, estou com 80 e já estou com muitas coisas que eu esqueço, que eu já não sei mais, não vem palavras bobas que eu esqueço. Mas é porque eu já cheguei à conclusão, não tenho nenhuma preocupação com isso, porque o disco rígido está muito cheio demais, já encheu muito, tem muita coisa na cabeça, muita história. Por isso que eu preciso fazer terapia, que é para poder pôr para fora alguma coisa que está dentro de mim, que aí tira um pouco, dá aquela. É como se a gente estivesse limpando o pendrive, né? Limpando o disco rígido, põe um pouco para fora e tal, dá uma limpada, aí fica mais leve, a possibilidade de entrar coisa nova fica mais palatável, mais fácil, né? Então, a gente vê que a degeneração, ela vem muito de hábitos, assim, hábitos terríveis que temos de fazer coisas, de ingerir coisas, de comer, de beber, de fumar, disso, daquilo, que são hábitos absolutamente terríveis, que vão produzir doença na nossa constituição integral, né? Como eu falei no início, a nossa integralidade física, espiritual, mental, emocional, né? Social, etc. Né? Nossa complexidade que é o ser humano. Então a gente tem que lembrar, sempre procurar a educação, se autoeducar. Porque a educação é o mais valioso instrumento para o trabalho de construção da pessoa feliz. E que se torna, por sua vez, uma viva lição de vida para as demais criaturas que vão nos acompanhando, vão olhando para nós assim, como esse camarada assim, fez as coisas bem, ele está equilibrado, está harmonioso, vamos fazer igual a ele para poder também atingir isso, né? Então, isso aí a gente tem que procurar buscar aquilo que está dentro de nós, o autoconhecimento. Aliás, Allan Kardec tem a oportunidade de perguntar qual o meio prático mais eficaz para vencer as dificuldades dessa vida e os arrastamentos que nós todos temos para as coisas que não são muito boas.
E aí vem uma resposta assim, um sábio da antiguidade já disse isso. E aí, conhece-te a ti mesmo. Quem foi que falou isso? Foi Sócrates, né? Aliás, ele não criou nada, ele não inventou isso, não. Isso aí ele viu lá em Delfos, no templo de Delfos, estava escrito na entrada lá, Gnotse Halt. Está lá, reconhece-te a ti mesmo, né? Então, tem essa história, é muito antiga. Isso é uma sabedoria clássica que nos dá essa substância, o autoconhecimento, conhecer a si próprio. Isso é muito importante para nós. A gente procurar se avaliar todo dia, né? Então eu estava lendo outro dia a vida de Santo Agostinho, mostrando como as confissões. Que coisa fantástica aquele livro, como ele contando as coisas que ele fazia tudo errado. Depois ele foi vendo, foi analisando, foi aparando as arestas, foi corrigindo e virou o santo, o pai da igreja, uma figura nobre que é respeitada na filosofia, respeitada na liturgia, respeitado na teologia, respeitado em todas as áreas do conhecimento, né? Agostinho é um bispo de Hipona, fantástica criatura, que coisa maravilhosa. Então são exemplos que a gente tem que buscar para aprender e seguir em frente. Então, meus amigos, eu vou encerrar aqui hoje a nossa conversa fraterna, amiga, amigável, amorosa de hoje, dizendo assim, vamos tentar nos conhecer nós mesmos, fazendo uma avaliação diariamente, fazendo uma espécie de duas colunas. Uma coluna que a gente coloca aquilo que não foi muito bom, que a gente assim, isso aqui eu tenho que tentar corrigir. E outra coluna que ele faz, eu fiz isso, foi muito bom. Eu tenho que melhorar mais ainda, botar, quer dizer, aquilo que não é muito bom tem que ser corrigido. O que é muito bom tem que ser melhorado mais ainda, porque não há nada tão bom que não possa ser melhorado, não é verdade? E nada tão ruim que não possa sair do ruim e ir para o bom, ou ir para o ótimo, né? Sair do péssimo, que é o do pessimismo, e ir para o ótimo, que é do otimismo. Aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? O pessimista, o copo está pelo meio, diz assim, esse copo está meio vazio. Mas aí o otimista, não, esse copo está quase cheio. Tá? Então, é uma forma de ver, forma de ver. Então, devemos sempre educar a nossa forma de ver, a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas. Não importa qual é a política, qual é a vertente, qual é o partido, qual é o... Isso tudo é uma bobagem muito grande. O importante é a gente ser feliz e a gente buscar transmitir esse estado de luminosidade, de felicidade para aqueles que nos acompanham. Procurar facultar ao outro um pouco dessa coisa. E o mundo está muito necessitado disso. As pessoas estão muito irritadas, muito bravas, muito exigentes. Gente perdendo tempo com aquilo que os outros fizeram. Esquece os outros, gente. Cuida de você. Se cada um cuidar de si, vai ficar tudo bom, tudo maravilhoso. Ninguém precisa cuidar de ninguém. Cada um. A gente sempre tem que cuidar de alguém. Não há ninguém tão pobre que não possa fazer alguma coisa por quem tem mais. Mas não há ninguém tão rico que não precise de ajuda também. Então é preciso que a gente entenda isso e siga adiante. Então vamos orar, pedir a Jesus que abençoe os doentes, os que estão sofrendo, aqueles que não compreendem a necessidade de passar pela doença. A doença é um ponto de mutação, a doença é um ponto de inflexão, a doença pode ser um recurso que a própria vida nos oferece para nós encontrarmos o nosso equilíbrio. Se a gente tiver a ideia de conversar com a nossa doença, perguntar por que eu estou sentindo isso, o nosso lá dentro de nós vai responder. E a gente vai saber o que fazer, mudando aquele rumo, mudando aquela maneira de ver, aquela maneira de sentir, de conviver, a gente vai aprender a sair da situação. E ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode modificar nosso interior, senão nós mesmos. Então pedimos a Jesus
que abençoe esses doentes, dando a eles condições de entenderem a necessidade dos seus padecimentos. Para aqueles que já partiram desta vida, mas que estão vivos, que eles possam se lembrar de suas mães quando lhes ensinavam aquela oração maravilhosa do Pai Nosso. Orar, pedir a Deus, não que Deus vá sair da sua posição para nos tirar da dificuldade, mas a própria oração feita no nosso íntimo, ela nos ajuda a nos equilibrarmos e a encontrarmos em nós mesmos a nossa capacidade de restaurar a nossa vida. Que Deus abençoe a todos os que estão sofrendo, encarnados e desencarnados, doentes e sadios, porque há muitos sadios que são tão sadios aparentemente, mas na profundidade estão também doentes. Na realidade, todos somos de alguma forma doentes, né? É preciso só que a gente tenha consciência das nossas doenças. Se a gente tiver consciência e trabalhar duro para corrigi-la, sempre estaremos saudáveis. Que Deus nos abençoe, nos ampare. Ampare a todos vocês que se encontram conosco aqui nessa live, que as suas famílias sejam abençoadas e que Jesus possa abençoar a humanidade inteira, todo o universo. Que as criaturas possam estancar o passo, observarem onde estão e procurarem buscar em si mesma e em Deus, nosso Pai, os recursos necessários para a nossa libertação. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é relativa, ela é a nossa própria verdade. A verdade que está em nós, a nossa capacidade de compreender a nós mesmos. Muitas pessoas chegam no centro espírita e querem receber um espírito. E a gente sempre diz para a pessoa: meu querido, o primeiro espírito que você tem que receber, meu irmão, é você mesmo. Você é um espírito. Mas a pessoa não recebe nem a si mesma, quer receber o espírito do Padre Pio, do Padre do Santo Agostinho, sei lá de quem, do Emanuel, do irmão X, né, espíritos elevadíssimos, né? Eurípides Barçanufo e outros grandes nomes. Não é assim. A gente tem que primeiro receber a nós mesmos. Receber, aceitar e tentar burilar o nosso eu. Nós temos que receber a nós próprios. Se nós conseguirmos essa mediunidade, estaremos fazendo um grande trabalho em prol de nós mesmos e em prol da nossa humanidade. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e nós nos encontraremos daqui a uma semana, na terça-feira que vem, novamente nesse estudo, que nós vamos dar continuidade nesse trabalho de estudar nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, com a sua psicologia integral, porque a bênção de Deus nos reconforte o nosso coração e possamos estar sempre alegres e felizes. Que assim seja, graças a Deus.